Olá, meus amores e minhas amoras! O vídeo de hoje é sobre o porquê eu larguei a minha faculdade. Vamos lá? Quando a gente sai do ensino médio, a gente não sabe muito o que a gente quer da vida, né? E eu tava lá fazendo meu cursinho e falei, eu acho que eu quero ser professora. E eu já tinha falado pra minha família que eu ia prestar engenharia, porque todo mundo queria muito que eu fosse engenheira. Mas no começo, quando eu fazia ainda o ensino médio, antes de fazer o cursinho, eu queria fazer administração. E meu pai sempre falava, você vai fazer administração para ser o quê? Administradora? Administrar o quê? Então, acabei me convencendo a prestar engenharia. E aí, quando eu tava fazendo o cursinho, eu falei, não quero fazer engenharia, eu quero ser professora. E aí, eu prestei para licenciatura em matemática, licenciatura em química, que graças a Deus eu não fui fazer, porque eu odeio química. Mas prestei para licenciatura em matemática, licenciatura em química e prestei para mais alguma coisa nessa área de licenciatura. Eu lembro que eu cheguei a passar em tudo, passei em química na USP, passei em matemática aqui na Unesp, que fica na minha cidade. Então eu fui fazer a matemática, né? E aí eu lembro que quando eu fui contar para as pessoas achavam que eu estava passando em engenharia e eu tinha que explicar que não, estava passando em matemática. E aí, quando eu percebi a frustração das pessoas de eu ter passado em matemática e não em engenharia, eu inventava uma desculpa. Que, é porque matemática é mais fácil de passar, eu achei que eu não fosse passar em engenharia. Mas no fim eu tinha nota para passar em engenharia. Mas eu prestei para matemática, porque eu queria matemática. E eu fiz um ano de matemática e falei, vou tentar a transferência interna dentro da universidade para trocar para engenharia, já que todo mundo quer que eu seja engenheiro. Vou tentar, né, não deve ser muito diferente, acho que eu vou gostar também, né, eu não preciso ser engenheiro, posso depois me formar e ser professora de engenharia se eu quiser, e, não custa nada eu fazer engenharia. Pensei isso. E aí, eu até achei que eu não fosse conseguir a transferência, e eu consegui. Fiz a transferência e eu odiava o curso, gente, eu odiava, eu só ia em festa, eu não gostava, não tava feliz, não tava realizada, e eu fazia 1 milhão de atividades extracurriculares, tudo que eu podia fazer, eu fazia, eu ocupava meu tempo com 1 milhão de coisas, mas a faculdade mesmo, as matérias mesmo, eu não tava ligando muito. Fui empurrando com a barriga só porque, não, tô fazendo engenharia, todo mundo quer que eu faça engenharia, tô fazendo, né? E aí, cada vez que eu ia mal numa prova, cada vez que eu não dava certo, que eu ficava me sentindo mal. E eu estudava nas vésperas, mas eu estudava. E, na matemática eu tinha muita facilidade. Era uma coisa que eu gostava. Às vezes eu nem estudava tanto e eu ia bem nas provas. E na engenharia já não. Exigia um esforço a mais que eu não estava disponível para ter. Então, aquilo me frustrava, aquilo me irritava, me incomodava. Mas eu não admitia para mim mesmo que eu não gostava da engenharia. Até que eu tive uma crise existencial, não tava bem, e eu decidi largar tudo mesmo, fiquei muito mal, fiquei muito mal mesmo. E aí o Matheus até me levou pra morar com ele, aí foi quando a gente começou a morar junto, foi um pouco antes do casamento. Porque eu fui vendo que, as minhas amigas estavam se formando, o Matheus se formou. Tava chegando próximo do casamento, que a gente tinha marcado, pensando na minha formatura. E eu não ia me formar, porque eu tava arrastando matéria desde o primeiro ano. E eu não gostava, não entendia aquilo não fazia sentido pra mim. E eu não conseguia, gente, eu tinha um bloqueio, sabe? Eu ia na aula, eu prestava atenção, eu fazia exercício, no finalzinho, né? No começo não, era bagunça, né? Igual eu falei. Mas depois eu prestava atenção, eu fazia aula particular e eu não conseguia, sabe? Não ia. Eu entendia a matéria, eu fazia os exercícios, quando chegava na hora de fazer a prova, eu tirava 1, tirava 0. E, não ia, aquilo tava... Não, eu não queria aquilo não me fazia bem, toda a situação, não tava dando. Então, eu larguei a faculdade e eu fiquei, assim, esse ano que eu larguei e o ano seguinte, que foi o ano que eu casei, 2018, foram anos bem difíceis pra mim, que eu me sentia muito inútil mesmo, sabe? Muito... Como que eu posso dizer? Eu sentia como se eu tivesse fracassado, né? Eu fracassei, eu não dei conta de fazer a faculdade.
Então eu me sentia como se tivesse fracassado, eu me sentia inútil, me sentia mal. Eu não conseguia falar sobre ter largado a faculdade. Toda vez que alguém me perguntava sobre isso, eu me sentia muito mal. Toda vez que alguém sugeria que eu tinha largado a faculdade pra me casar, isso me fazia me sentir pior ainda, porque parecia que eu era uma idiota que tava, sei lá, casando por interesse, pra não precisar trabalhar, alguma coisa assim, sabe? Eu ficava com esse sentimento. Eu não sei se isso era real, se isso era a intenção das pessoas, mas eu me sentia assim. Então, isso foi me fazendo mal, isso tudo foi me fazendo muito mal. E aí foi quando eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga, conversar. E aí eu fui entendendo o que aconteceu, que aquilo não era pra mim, que não era o curso que eu queria. Ninguém nunca me forçou, sabe, verbalmente, falou, não, você tem que fazer engenharia. Se você não fizer engenharia, eu não ter orgulho de você. Ninguém nunca falou isso, tá, gente? Explicitamente. Isso nunca foi dito. Mas dentro de mim eu sentia que eu precisava fazer a vontade das pessoas, que eu sentia dentro de mim que eu precisava cumprir com as expectativas das pessoas para me sentir querida, me sentir amada, sentir que eu estava honrando meus pais e minha família, enfim. Mas isso ninguém nunca disse, nunca foi uma coisa assim, não, se você não fizer engenharia, isso vai ser uma vergonha. Não foi, gente, não foi nada disso. Era um sentimento que eu tinha, né, não sei nem se... Não existe culpado, ninguém nunca me coagiu, enfim. Mas eu senti assim e eu tomei essas decisões. Depois que comecei a fazer tratamento com a psicóloga, comecei a entender o que eu tinha sentido, o que estava acontecendo, o estado que eu estava... depressivo, o quadro que eu tinha, a situação que eu tava. E a ajuda do Matheus foi muito fundamental pra mim. Apesar do Matheus não entender nada do que tava acontecendo, pra ele não fazia sentido nada daquilo. Era tipo, pô, só vai lá, faz a prova e termina logo isso, sabe? Tipo, ele não entendia. Ele não conseguia entender o porquê pra mim era tão difícil. Aconteceu. Não foi fácil pra mim, foi um momento difícil. Então é uma coisa que eu brigo muito quando eu vejo alguém falar pro filho o curso que tem que fazer isso, não tem que fazer nada, gente. A gente tem que fazer o que a gente quer. Pro nosso bem-estar físico e emocional. Não tem que forçar ninguém. Eu não fui forçada a fazer nada. E mesmo assim, isso me causou um mal-estar mental tão grande. Mas basicamente, a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi os sentimentos que eu tinha sobre a faculdade, que eu entendi que o problema não era a faculdade em si, o problema era a forma com que eu encarava a situação, a forma que eu me sentia, todas as coisas. E quando eu entendi isso, eu consegui parar, me reconectar. Eu ainda fiquei nessa dúvida, sabe? Tipo, não, vou voltar pra engenharia, sabe? Vou terminar de uma vez isso e encerrar esse assunto, para não ficar um assunto em aberto, um assunto inacabado. E eu tentei voltar, foi até no ano da pandemia, eu tentei voltar. E eu tava ali e assistindo aquelas aulas, eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sério, por que eu voltei? Sério, isso não faz sentido pra mim. Eu ainda tava ali naquele sentimento de por que eu tô aqui? E aí começou a pandemia, eu falei, ai, graças a Deus, não vou fazer. Não dava conta nem no presencial, já não tava legal. Agora fazer online, nem a pau. Então eu larguei de vez. E aí depois de um tempo, né, tava conversando sobre isso, sobre se profissionalizar. E aí eu falei, por que não voltar pra matemática? Eu gostava muito, sabe? Eu sempre quis ser professora. Por que não voltar e tentar ser professora, né? Então eu voltei, tô amando a faculdade. Sério, tô amando a faculdade. Eu queria ter mais tempo para me dedicar até mais à faculdade, infelizmente eu não tô tendo. É um curso que eu gosto, é um curso que eu me interesso, tem matérias chatas, obviamente, como qualquer curso, mas é uma coisa que faz parte, quando você gosta, até a parte ruim é boa, entendeu? E o recado é esse, faz o que tá no seu coração, faz o que o seu coração mandar, faz o que você gosta. Tanto que quando eu fiz o vestibular agora, estou fazendo matemática, foi uma questão muito difícil pra mim contar pras pessoas que eu tava fazendo, que eu tinha voltado pra faculdade. Era uma coisa que me dava medo de falar, sabe? Tipo, voltei,
ainda às vezes me dá um pouco de medo de falar. Voltei e explicar que eu voltei pra matemática e não pra engenharia. Então não é uma coisa que eu divulgo, mas eu acabei guardando isso pra mim, sabe? As 7 chaves. Eu não falei pra ninguém, não falo sobre. Eu estou fazendo, tô amando, eu tô apaixonada, mas eu não quero falar pra ninguém. No último vídeo, porque eu falei, não vou parar de manter esse segredo, né? Se eu for voltar a gravar pro YouTube, tem que mostrar, eu tô indo pra faculdade, minha rotina, tá acontecendo. Então, ainda é uma questão pra mim, ainda é uma coisa difícil de falar, que eu larguei e que eu agora voltei. É difícil porque eu tenho um pouco de dificuldade com o julgamento das pessoas, apesar de eu saber que ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu me julgo muito. Então pra mim, essa questão sempre foi muito difícil, sabe? Que eu sentia como se eu estivesse sendo uma ingrata, uma mal agradecida, estivesse perdendo a melhor... Opa! Pernilongo. Tá perdendo uma super oportunidade da vida, que absurdo. Quem que larga uma faculdade? Só que, gente, eu não tava bem. Psicologicamente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter largado essa faculdade, porque aquilo não tava me fazendo bem. Foram questões muito doloridas e muito difíceis que eu tratei com a minha psicóloga, que hoje pra mim são coisas bem resolvidas, e mesmo hoje, pra mim, sendo coisas bem resolvidas, eu tenho dificuldade de falar nesse assunto ainda. Quando eu tô falando desse assunto, eu não tô falando sobre o que eu quero pra mim. Eu tô falando sobre o que o outro acha sobre mim. O que o outro pensa sobre mim, sabe? Eu não sinto que eu tô, tipo, falando sobre mim, sabe? Tipo, eu escolhi isso, eu tô fazendo isso, e a pessoa vai falar, nossa, que legal, e ponto. Sempre vai ter uma opinião, entendeu? Sempre vai vir uma opinião, nossa, mas se tivesse terminado naquela época, já tava formada. Nossa, mas por que não terminou a engenharia? Você fez tanto tempo, faltava tão pouquinho. Nossa, mas vai ser professora. Nossa, mas... Entendeu? Então, quando eu falo, ainda pra mim, hoje, ainda é difícil lidar com a opinião das pessoas. Então, por isso que eu prefiro não falar. Eu prefiro não compartilhar. Muita coisa da minha vida, ultimamente, eu tenho sido assim, sabe? Eu amava compartilhar, mas eu gostava de compartilhar muitas coisas dos meus sentimentos, das minhas percepções. Até aqui no YouTube. E eu parei de fazer isso, não porque eu não tinha tempo, eu não gostava. Eu parei de fazer isso por conta dessa percepção das pessoas de que, porque eu tô falando, elas podem me criticar. E nem é de pessoas que eu não conheço, de seguidores, isso não me incomoda, sabe? Quando um seguidor vem dar uma opinião, eu não ligo, porque, tipo, é uma opinião de um seguidor. Agora, quando é uma pessoa que me conhece, que tá comigo, que sabe do meu interior, que conviveu comigo, e vem falar alguma coisa, eu sinto como uma crítica. Pode ser que a pessoa não esteja me criticando, tá? Isso é uma coisa minha, que eu trabalho até hoje com a psicóloga. Eu sinto como uma crítica. Porque eu falo, porra, essa pessoa me conhece, sabe? Ela pensou isso, sério? Entendeu? É uma coisa minha. É uma coisa minha, sabe? Isso é uma coisa que ficou comigo. Quando essas opiniões vêm. Então, quando essas opiniões vêm, isso me incomoda. Então, acaba que muitas coisas que acontecem, eu não quero compartilhar com as pessoas que eu conheço, porque eu não quero ter que lidar com a opinião delas. Então eu acabo não compartilhando. Então ainda é uma questão minha, essa questão da faculdade, de não estar compartilhando com as pessoas. Então eu queria compartilhar com vocês, eu sei que ninguém tem nada a ver com isso, ninguém nem quer saber. Mas talvez alguém seja interessante para alguém que esteja aí preso em algum curso que não quer, que não gosta. Talvez a sua saúde mental seja muito... Talvez não, né? A sua saúde mental é muito mais importante do que a opinião de qualquer pessoa. E precisa ter muita coragem para largar. Eu sei que é muito difícil. A gente se sente muito mal e derrotado. Mas a vida não acaba ali. A vida é muito mais do que isso. E eu fiz muita coisa nesses 5 anos que eu fiquei fora da faculdade. E que se eu tivesse ficado na faculdade, eu não sei se eu estaria aqui depois desses 5 anos dando esse relato feliz e realizada como eu tô hoje. Então tem lutas que não valem a pena ser lutadas, e tem lutas que estão só na nossa cabeça.
Então vale a pena a gente ter essa coragem de mudar, de fazer outra coisa. Por mais que pareça uma idiotice, a gente não sabe do futuro, só Deus sabe das coisas. E se a gente não der o primeiro passo para a mudança acontecer, a mudança nunca vai acontecer. E minha vida mudou muito, muito, muito. Eu realizei muitos sonhos nesses 5 anos. Que se eu tivesse ficado aqui presa, fazendo uma coisa que eu não gosto, eu não sei, de verdade, não sei se eu estaria hoje bem, psicologicamente falando, pra estar aqui vivendo todas essas bênçãos que eu tenho hoje. Então, foca no que você quer, nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas realizações. Porque a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente tem que acreditar que vai acontecer. E essa é a mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Acreditem em vocês e sigam o coração de vocês. Nosso instinto é muito forte, principalmente a gente que é mulher. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só não tem coragem de tomar decisão e fazer. Só você pode escolher a vida que você quer levar. E só você vai conviver com as suas decisões pro resto da vida. Se alguém precisar de ajuda aí, se alguém precisar de uma conversa, me chama lá no Instagram, que eu vou ter o prazer de conversar com vocês. E se eu puder ajudar, eu vou com certeza ajudar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!